extravagante porque ele é inabalável. Nós tivemos a primeira incondicional, a segunda irracional e agora inabalável. E no Dia das Mães nós vamos pregar sobre o amor imensurável, comparando com o amor de mãe, que é imensurável. Então eu acho que vai ser uma mensagem legal e eu acredito que ao final todo mundo tem uma boa percepção do amor de Deus. Se você tiver sua Bíblia contigo, você pode abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós já estudamos essa carta na nossa primeira série de mensagens que a gente teve em janeiro. A gente teve 5 mensagens falando sobre o único mandamento que Jesus deu, que foi o mandamento de amar. E aí a gente estudou a primeira carta de João com bastante detalhes. Hoje a gente vai ler um texto que nós já até lemos na primeira série de mensagens. Nós vamos ler de novo. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10, é onde nós vamos ler. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Está bem lá no finalzinho da sua Bíblia. É uma cartinha bem pequenininha, de 5 capítulos. Diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Só esse texto que nós vamos ler. Tem uma palavrinha difícil aí, né? Propiciação. Nós vamos tratar dessa palavrinha hoje também. O amor de Deus, ele é inabalável. Não há nada que possa abalar o amor de Deus por você e por mim e pelo mundo. Nada, nada. Ele é inabalável. E eu quero compartilhar hoje, a mensagem vai ser bem rápida, bem curta. Aqui a gente tem o costume de terminar o culto às 11 horas, o pessoal poder ir embora e poder passar na feira, pegar o rango, né? Então a mensagem vai ser bem rápida, bem objetiva. Eu acredito que a Bíblia ela fala sozinha a respeito disso que nós vamos falar hoje. O amor de Deus, ele é inabalável porque ele é um amor sacrificial. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Ele é inabalável porque ele é um amor sacrificial. Ele é um amor que sacrifica. Ele é um amor que ele não se transforma. O amor de Deus é isso e ponto final. Tanto que aqui, João, o discípulo que andava mais próximo de Jesus, que de acordo com as nossas leituras bíblicas, era o discípulo que Jesus mais amava, João diz que foi nisto que o amor de Deus se manifestou entre nós, que ele enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos viver através dele. O amor de Deus não muda. Deus não vai fazer nada além disso. Ele já fez e pronto, acabou. Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos viver através dele. Ponto. É simples desse jeito. Ele é impossível de ser perdido. O amor de Deus é impossível de ser perdido. Sabe por quê? Porque você não ganha o amor de Deus. Você não faz nada para ganhar, então você não pode perder. Já viu aquele ditado? Você nunca perde aquilo que você nunca ganhou? Porque você não pode fazer esforço nenhum para ganhar o amor de Deus. Você pode falar assim: de hoje em diante eu vou me tornar como chama aqueles carinha carequinha que anda no Tibete, um negócio assim, monge. De hoje em diante eu serei um monge. Não vou praticar mais nada, eu não vou cobiçar nada, eu vou me trancar num quarto, eu não vou ter interação humana nenhuma, eu vou ficar quieto no meu canto, só orando 24 horas por dia. A novidade é que não faz a menor diferença para Deus você ficar orando 24 horas por dia, ou 24 minutos por dia, ou 24 segundos por dia, porque o amor de Deus é Ele que te dá, você não faz nada para ganhar, e se você não ganha, você não pode perder. Já viu aquele negócio, de vez em quando as pessoas falam assim: ó, tem que tomar cuidado, porque vai que Jesus volta hoje, e você fica para trás. Como? Se o amor de Deus é incondicional, irracional, ou seja, Ele te amou enquanto você ainda era inimigo dele, você não fez nada para ganhar o amor dele, Ele te entregou de mão beijada, aí você consegue crer que de uma hora para outra, porque você viveu sua vida inteirinha seguindo a Cristo, aí agora na hora que você saiu do Moarama, você avistou uma pessoa que você não podia avistar, daí você desejou aquela pessoa e Jesus volta e você não vai. Como assim? Isso não faz sentido. Porque se fosse assim, era como se Deus ficasse jogando ioiô lá de cima, você e o ioiô na mão dele. Agora está dentro, agora está fora. Agora está dentro, agora está fora. Isso não existe. O amor de Deus é impossível de ser perdido. O amor de Deus, ele é um amor sacrificial. Deus fez um sacrifício por você. E ele não é uma declaração de amor. O amor de Deus não é uma declaração de amor.
Sabe que uma declaração de um homem para uma mulher, uma declaração quando o homem pede para casar com a mulher, ou uma carta escrita, a pessoa pode voltar atrás. Ela pode fazer uma declaração hoje para você e amanhã mudar de ideia. Quantas vezes a gente já não viu um casamento que começou bem e depois terminou? Você deve conhecer pessoas que se divorciaram, dentro da igreja ou fora da igreja. Por quê? Porque rolou uma declaração de amor, talvez uma carta, mas um ato de amor não pode ser mudado. Uma vez que você fez, está feito. Uma vez que você fez, está feito. Por exemplo, quando Jesus se entregou na cruz, ele não ficou lá na cruz antes de morrer ainda com fôlego de vida e falou assim, ó, pai, já fiz o que tinha que fazer, tá? Posso sair? Ele não falou isso. Ele estava pregado na cruz, daí ele fala, está consumado. E aí o que acontece com Jesus? Literalmente ele morre. Jesus morreu, não tem como voltar atrás, morreu. Naquele dia, Jesus morreu na cruz, por mim e por você. É isso. Não é como é simples? Graças ao bom Deus que não foi só a morte de Jesus que nos salvou, porque depois de 3 dias ele ressuscitou. Por isso a gente serve um Deus vivo. Mas naquela hora, Jesus fez um ato, não foi uma declaração, não foi uma cartinha de amor, foi um ato. Ele se entregou por mim e por você. Por isso que o amor de Deus, ele é inabalável, porque está feito. Não tem como voltar atrás, não tem como voltar no tempo e falar, não, vamos desfazer a morte de Jesus. Não tem como, está feito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o amor de Deus, ele é inabalável porque ele traz vida. Ele é inabalável porque ele traz vida. No Evangelho de João, no capítulo 10, João fala, ele fala um negócio interessante. Nas palavras de Jesus, Jesus fala assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do diabo, roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Por isso que é inabalável, porque ele tira você que estava morto. Você lê lá em Efésios capítulo 1 e 2, eu e você estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Não é que nós estávamos assim meio doentes. Já viu aquele, de vez em quando as pessoas pregam uma mensagem achando que assim, você só precisa de uma ajudinha para vir para Jesus. Só precisa de uma ajudinha. Assim, você está doente, mas se você tomar o remédio chamado Jesus, você é salvo. Não, não é isso. Não é isso. Você lê Efésios capítulo 1 e 2, você vai ver isso repetidas vezes. Você e eu estávamos mortos. E morto não reage a nada. Você pode dar uma ajudinha para o morto no caixão e falar assim, levanta aí filho, levanta aí filho. Ele não levanta não. Ele não levanta. Ele vai ficar lá, morto. O morto precisa receber vida. Foi isso que Jesus fez. Ele trouxe vida. Por isso que é inabalável. O amor de Jesus trouxe vida. Ele tem, a gente de vez em quando a gente fala dessa questão do vazio existencial. Alguma vez você já entrou numa discussão dessa? Com alguma pessoa? Falando sobre um vazio existencial. Aquele vazio que ninguém preenche, que só Jesus preenche. Já teve essa discussão com alguém? Só quem preenche esse vazio é Jesus. Ninguém mais. Só Jesus. Não tem nada nem ninguém que pode preencher esse vazio. Por quê? Quando Jesus se entregou por você, estudando um pouquinho esse tema, olha o que eu percebi. Ele fez 3 coisas em 3 tempos diferentes. Quando Jesus se entregou por você, ele fez 3 coisas em 3 tempos diferentes. A primeira coisa que ele fez na cruz, ele justificou o seu passado. Então no passado ele te justificou. A primeira coisa que Jesus fez, tudo aquilo que você fez de errado, se você tentar explicar para Deus, não vai ter resposta. Deus vai falar assim, tá, é como se Deus falasse assim, tá, e aquela pegada lá, lembra que na mensagem da semana passada, domingo passado, a gente falou das evidências, que o bom juiz ele julga de acordo com as evidências. E a evidência na minha e na sua vida, de acordo com a lei de Deus, é que nós quebramos a lei. Vamos fazer a brincadeira de novo? Quem aqui alguma vez já matou alguém? Ninguém, né? Claro que não. Quem aqui já adulterou? Ninguém vai levantar a mão. Não levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Porque no Antigo Testamento essa é a lei. Era assim que a gente lê. Não adulterarás, não matarás, né? Mas agora veio um interessante. Quem aqui já trabalhou no sábado? Todo mundo culpado. De acordo com a lei de Deus, vai todo mundo pagar pelo pecado.
Essa é a evidência. O juiz julga de acordo com a evidência, mas graças a Deus que ele não julga de acordo com a evidência, ele julga de acordo com Jesus. Ele põe Jesus na sua frente e ele fala: ó, toda a evidência, todo o seu passado, esquece, já está justificado. Ao mesmo tempo que ele justifica o seu passado, ele traz propósito para o seu presente. A morte de Jesus na cruz, ela justifica o passado e traz propósito para o seu presente, te dá razão de acordar de manhã. Sabe por quê? Porque a pessoa que vive para algo que não vai além dela, não vive, sobrevive. A pessoa que vive para algo que não vai além dela, ela não vive, ela sobrevive. Ela acorda de manhã como se ela estivesse sendo sustentada por uma máquina que traz fôlego para ela, mas ela não está vivendo. Sabe quem faz isso? Os animais. Os animais acordam de manhã só para atender os seus instintos e vão dormir de noite. Os animais não têm propósito. Nenhum animal acorda pensando assim: hoje eu vou mudar o mundo. Só o Rei Leão. Mas o Rei Leão é ficção. Os animais não têm isso. Mas o ser humano, ele precisa de propósito na vida. E o único propósito que traz preenchimento para esse vazio é algo que vai além de você. Você pode falar assim: ah, mas eu vou montar o meu próprio negócio. Você vai montar o seu próprio negócio, talvez seu filho vá assumir o seu negócio quando você morrer, talvez seu neto assuma o seu negócio, e daqui a uns 100, 200 anos no máximo, ele vai acabar. Vai acabar. Acabou o seu legado. Não vai além. A única coisa que vai além da nossa existência é servir a Deus, é conhecer Jesus. E aí, nesse processo de conhecer Jesus, a morte dele, o sacrifício dele, o amor dele que é inabalável por você, justifica o seu passado e traz propósito para o seu presente. E aí no futuro ele dá esperança. Por quê? Porque se você viver por 70 ou 80 anos, como diz a própria palavra, fala assim: ah, a nossa vida ela dura 70, 80 anos, já é enfado, já é cansaço. Imagina se você acordasse de manhã todo dia pensando: tudo que eu vou fazer vai ser acabado, exterminado, eliminado em 80 anos. Ia ser muito chato. Ia ser muito chato, não ia ter a menor diferença. Imagina se eu falasse para mim, se eu tivesse que ensinar para minha filha, se minha filha me perguntasse: pai, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é viver por 70 anos, depois acabou. Raciocina aí você, sozinho aí no seu canto. O sentido da vida é viver 70 anos e aí acabou. Não é isso. Por quê? Porque o amor de Deus, que é inabalável, ele traz também esperança para o nosso futuro. Tudo que você faz aqui não acaba. O que você faz servindo a Deus não acaba, não some, não desaparece. Ela perpetua. Por quê? Porque tudo que você faz vai refletir aquilo que Jesus fez por você. E aí as pessoas vão entender, as pessoas vão começar a te perguntar, vão começar a te seguir, porque essa é a dinâmica. Na verdade, ninguém precisa convidar ninguém para ir para a igreja, ninguém precisa convidar ninguém para aceitar Jesus. A verdade é que se você viver de acordo com o Evangelho, se você viver de acordo com Jesus, as pessoas vão perceber. Tanto que no domingo passado, a gente leu um texto, e no texto que a gente leu, a gente foi bem claro. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7, foi bem claro. Os publicanos e os gentios e os pecadores se reuniam para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei se afastavam e criticavam Jesus. Ou seja, as pessoas que precisam preencher esse vazio existencial, automaticamente elas procuram por quem tem resposta. Automaticamente. Se é evidente na sua vida que você conhece Jesus, que você anda com Jesus, automaticamente as pessoas vão te procurar. E quando elas te procuram, você não precisa fazer firula, você não precisa inventar história, você não precisa fazer nada. Você só precisa pregar o Evangelho. Desse jeito, simples. Entendeu? Pegou? Fácil. Simples. Ele não faz prova com você. O amor de Deus não faz prova contigo. O amor de Deus não fala assim: olha só, vamos fazer um teste. Se você passar, daí eu te amo. Se você passar, daí eu te salvo. Qual o teste? Você tem que ir na igreja 12 fins de semana seguidos. Se você for na igreja 12 fins de semana seguidos, eu te salvo. Deus não faz isso. Deus não faz nada disso. Na verdade, no domingo passado, foi até curioso explicar isso, porque muitas pessoas acham que primeiro a gente tem que se arrepender, se limpar, se transformar, para depois Deus nos aceitar. Não é assim. Se fosse assim, a gente tinha que rasgar metade do nosso Novo Testamento. É o contrário. Primeiro Deus aceita, depois Ele te dá capacidade para ir se transformando. Por isso que a gente usa o jargão o tempo todo: vem como estás, porque se você tivesse que mudar para vir, você não ia vir. Nem eu, nem você iríamos vir. Primeiro Deus ama,
Primeiro Deus te aceita, depois você muda. Não por você próprio, mas porque Ele te ajuda. Porque sem o Espírito Santo ninguém muda. Ou vai querer dizer para mim que se você tivesse a opção de poder escolher entre viver a vida que você vivia ou uma vida de santidade sem escolher santidade, se fosse só por você? Claro que não, ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe isso. Sabe por quê? Porque dentro do nosso ser, lá no nosso íntegro, existe um negócio chamado pecado. Nós somos todos pecadores de natureza, nós já nascemos assim, nós já nascemos querendo fazer errado. Você quer uma prova? Pega uma criança e põe a criança numa sala vazia, que não tenha móvel, não tenha nada, só tenha buraco de tomada. Imagina o que ela vai fazer, primeira coisa que ela vai fazer. Ela vai correr e vai botar o dedo na tomada. Você não precisa falar para ela, põe o dedo na tomada, você não precisa. Você tem que ensinar para ela ao contrário, não põe o dedo na tomada. Você não precisa ensinar para a criança a fazer nada errado, ela aprende sozinha. Agora, se você tiver que ensinar, para educar a criança, aí você tem que ensinar ela. Tudo que é de errado a criança aprende sozinha no mundo. Sozinha. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. O amor de Deus não faz prova contigo. Como a gente já viu na introdução da mensagem, lá em Romanos capítulo 5 fala que Deus nos amou enquanto nós ainda éramos inimigos dele. Nós não éramos amigos de Deus. Não era como se a gente tivesse assim, vou fazer uma campanha, eu sozinho aqui, nunca ninguém pregou o evangelho para mim, vou fazer uma campanha, eu vou jejuar durante 7 dias, e eu vou buscar Deus, eu vou ver se eu encontro Deus. Alguém aqui se converteu dessa maneira? Eu acredito que não. Se converteu dessa maneira, deve ser uma raridade. Eu nunca vi ninguém que estava lá nos seus pecados, talvez em meio às drogas, talvez em meio à perdição, talvez em meio a companhias erradas, lá no meio do sei lá de onde, aí a pessoa do nada tem um estalo e fala assim, não, agora chega. Agora eu vou orar e jejuar durante 7 dias, eu vou me purificar, vou buscar Deus, e aí Deus vai falar comigo. Ninguém faz isso. Deus vai buscar a gente enquanto a gente ainda está lá na lama. Nós também retratamos aqui a mensagem do filho pródigo, o filho que saiu de casa e gastou tudo que tinha que gastar e volta, e o pai estava como? O pai estava esperando por ele. O pai já estava procurando por ele. O pai não estava testando ele para ver se ele ia obedecer às regras. Não, o pai já estava esperando por ele. Assim também é Deus. Ele já está esperando por nós. E o último ponto, para recapitular, nós tivemos três ideias, né? O amor de Deus é sacrificial, ele é inabalável porque ele traz vida, e ele é inabalável porque Deus não precisa fazer prova contigo. E aí o último ponto, o amor de Deus, ele substitui o culpado pelo inocente. Esse é o ponto central dessa mensagem hoje. O amor de Deus, ele é inabalável porque ele faz algo que ninguém faria. Ninguém. Ele substitui o culpado pelo inocente. Quem é o culpado na história? Vamos ver se você consegue entender depois dessas duas mensagens. Quem é o culpado nessa história de Deus e o pecado? Quem é o culpado? É tão simples que a gente não precisa nem falar. Quem deveria ser pregado na cruz? Desse jeito. Mas Jesus vai lá e toma o nosso lugar. Por quê? O amor de Deus, ele é inabalável porque ele substitui o culpado pelo inocente. Entendeu? Não tem nada que abale isso. Você pode tentar mudar, você pode tentar argumentar, ele substitui o culpado pelo inocente, da própria vontade dele. Mas por que Deus teve que fazer isso? Você vai perguntar para ele quando você chegar lá. Mas que ele fez. E aí nesse texto que a gente leu, em 1 João, teve uma palavrinha interessante, uma palavrinha propiciação. E aí eu quero chegar perto da conclusão dessa mensagem com essas duas palavras. Quando Jesus se entregou na cruz, ele fez duas coisas, são dois termos teológicos que a gente não usa no nosso dia a dia, mas é importante que a gente entenda. É importante que a gente tenha essa compreensão do que é que Jesus fez de fato. Primeira coisa que ele fez, como o texto diz, propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? Vou explicar para você nos termos legais que a Bíblia usa. Propiciação é quando alguém apazigua a ira de outra pessoa. Isso é propiciação. Quando a gente começou essa mensagem, na primeira mensagem, se eu não me engano,
eu comentei que o amor de Deus é incondicional, porque Ele salva, mas não salva só do inferno, Ele salva da ira de Deus. Ele não salva só do inferno, Ele salva da ira de Deus. Porque se você ler o Evangelho de João, ali principalmente no capítulo 3, você vai ver que existia algo reservado para aquele que peca. O versículo mais famoso, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no 17 ele continua, porque Deus não mandou o seu Filho no mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E aí no 18 diz o seguinte, que todo aquele que não crê já está condenado. Ou seja, não é uma escolha, não é um negócio assim, eu estou aqui no neutro, desse lado aqui tem Jesus, do outro lado tem o capeta, qual que eu escolho? Não é assim. Tem uma piada que diz que o cara passou na frente do cemitério, e aí vai e volta no cemitério, tem uns caras contando osso, contando um monte de coisa lá dentro. Não vou contar a piada inteira porque não faz sentido, mas ele escuta uma voz, e lá de trás o coveiro está cavando lá, o coveiro fala assim, agora só falta aquele que está lá no muro, e aí o cara sai correndo. E aí qual que é a moral da história? A moral da história é que o muro, quando a expressão que a gente usa de estar em cima do muro, o muro não é neutro, o muro já é dele, o muro já é do cão, entendeu? Por quê? Lê João 3, versículo 18, quem não crê já está condenado. Entendeu a dinâmica? Ou seja, não é neutro, negativo e positivo, é tudo negativo. E aí ele, o inocente, tem que vir aqui embaixo. Por isso a gente leu 1 João capítulo 4, nisto o amor de Deus é manifesto, que Ele enviou o seu Filho, para que quem crê nele, viva. Senão Ele não precisava vir até aqui, a gente só precisava escolher. Ficava uma guerrinha entre o bem e o mal, Jesus desse lado, o capeta do outro lado, e aí fica na briguinha. Só que nós já sabemos que no final da história, o bem vence. A gente já sabe disso. Por quê? Porque essa briguinha aqui é irrelevante. Essa briguinha aqui não é para nós. Essa briguinha aqui não é o filme que a gente deve assistir. A história é que estava tudo ruim, como diz o funk, né? Está tudo dominado. E aí Jesus desceu, pegou eu e você, graças a Ele, e nos tirou do pecado. Propiciação é isso, porque aqui embaixo nós precisávamos pagar pelo pecado. Nós precisávamos pagar por esse pecado. Esse preço era nosso, porque nós pecamos. A gente já viu aqui, quem trabalhou no sábado, não precisa nem ir mais a fundo. Se eu for mais a fundo, a gente entra no período da graça, onde eu vou te perguntar, alguma vez você já detestou alguém? Claro que já. Alguma vez você já traiu a confiança de alguém? Já. Alguma vez você já julgou alguém? Já. Então, baseado nisso, você é culpado. Eu sou culpado. Todos os dias a gente comete alguma coisa que a gente acaba sendo culpado. Mas o amor de Deus é inabalável, porque Ele substitui o culpado pelo inocente. E aí Deus, lá de cima, irado, com razão, porque Ele detesta o pecado, Ele olha e fala, poxa, mas eu estou nervoso, a minha ira precisa ser descontada. Foi descontada em quem? Em Jesus. Aonde? Na cruz. Isso é a propiciação. E além disso, ele faz uma outra coisa, uma outra palavra que parece com essa palavra, que é a palavra expiação. Sabe o que é expiação? Se você pegar qualquer produto perecível, ele tem uma data de validade. Você olha a data de validade, e se passar da data de validade, aquele produto deve ser jogado fora, esquecido, eliminado, ninguém deve comer, porque vai fazer mal. Assim também é o nosso pecado, ele foi expiado, perdoado, esquecido. Esse é o nosso pecado. O de ontem, de hoje e o de amanhã que você vai cometer. Eu e você vamos cometer. O pecado foi expiado. Na cruz Jesus expiou e propiciou. É isso que Ele fez. Deu para entender? Com esse sentimento é que às vezes eu me pego pensando, poxa, como que pode um Deus tão poderoso, tão majestoso, tão magnífico, se preocupar comigo e com você, pecadores que nem estavam procurando Ele? E aí eu vou encerrar com uma ilustração de um teólogo bem famoso, talvez você já tenha ouvido falar dele. O nome dele é John Piper. Eu tenho um livro que ele tem vários sermões dele, e aí
nessa ilustração, no final de um sermão dele, ele diz o seguinte, eu vou ler para eu não pecar, dizendo que ele não disse. Ele fala assim: o meu pai, um grande evangelista que levou muito mais pessoas até Cristo que eu jamais levarei, costumava usar uma frase de um teólogo ainda mais antigo, chamado D.L. Moody. E a frase é a seguinte: nos céus, do lado de fora do portão dos céus, estão escritas essas palavras: todo aquele que quiser, venha. Do lado de fora do céu, do lado de fora do portão do céu, estavam escritas essas palavras: todo aquele que quiser, venha. Todo aquele que quiser, venha. Todo, independente da condição, situação, circunstância, cor da pele, gênero sexual, partido político, time de futebol, independente, todo aquele que quiser, venha. Salvação não depende das suas escolhas, do seu comportamento, salvação depende de conhecer Jesus. Todo aquele que quiser, venha. E aí ele fala: do lado de dentro do portão estão escritas essas palavras: escolhidos antes da fundação do mundo. Que louco, né? Do lado de fora está escritas essas palavras: todo aquele que quiser, venha. Ou seja, está disponível para todo mundo. Mas do lado de dentro, quando você olha para trás e olha para o portão de vez em quando no céu, talvez você contemple isso. Olha que legal aquela frase lá na entrada do portão, junto com as pedrinhas, junto com as 12 pedras, junto com as ruas de ouro e um monte de coisa que está lá no céu. Você olha, olha que legal, tem uma frase escrita lá no portão. Lógico que isso é uma ilustração, ninguém sabe se tem frase ou não. Mas D.L. Moody dizia que estava escrito lá a frase: escolhidos antes da fundação do mundo. Essas duas dimensões, elas se enquadram para dois grupos de pessoas que sempre vão estar na sua frente quando você falar de Jesus, sempre. Toda vez que a mensagem do Evangelho é pregada, existem dois grupos de pessoas ouvindo: uns que estão do lado de fora do portão e uns que estão do lado de dentro do portão. Os que estão do lado de fora do portão, eles precisam entender, eles precisam de uma ajuda para entender que está disponível para todo mundo, que ele não precisa se limpar antes de vir, que ele não precisa deixar de ser gay antes de aceitar Jesus, que ele não, é isso mesmo, ele não precisa se limpar primeiro, deixar as drogas para poder se render aos pés de Jesus. Não é isso, porque Jesus não faz prova com ele. Jesus não está querendo testar ele para ver se ele pode ou não pode entrar no céu. Jesus está escancarando a porta e falando: todo aquele que quiser, vem. E aí, quando ele vem, ele se converte, ele se arruma, ele melhora, ele faz o que tem que fazer. Assim é Jesus. Todo aquele que quiser, vem. Também, quando você prega o Evangelho para qualquer pessoa, quando você fala de Jesus, do outro lado, tem as pessoas que já estão aqui dentro. E elas olham para aquilo ali, elas precisam entender: escolhidos antes da fundação do mundo. As pessoas precisam entender que não foi nada que eu fiz que me colocou aqui dentro. Não foi nada que você fez que te colocou aqui dentro. Nada que você faça vai fazer você ganhar o amor de Deus, e nada que você faça vai fazer você perder o amor de Deus. Porque uma vez que você entra pelo portão, não tem como sair mais. Entendeu? Pessoas que estão do lado de fora e pessoas que estão do lado de dentro. E eu quero fazer uma pergunta para você usar esse momento como introspecção. Aqui está o portão. Aonde está você? Aonde você está? Do lado de fora ou do lado de dentro? Porque o amor de Deus é incondicional, você não precisa fazer nada para ganhar. É irracional, então não tenta entender. Ele é inabalável, você nunca vai perder. O portão está aqui, na sua frente. Você está onde? Se você estiver do lado de fora, minha oração por você é que hoje você entre pelo portão. Porque uma vez que você entra, nunca mais se sai. Se você estiver do lado de dentro, a minha oração é que você entenda que não foi você que entrou, foi Ele que te trouxe, pela graça e misericórdia dEle. Amém? Vamos orar?